ser abençoado. Eu me chamo Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero agradecer humildemente a todos os inscritos, muito obrigada pelo crescimento do canal, muito obrigada a amigos e familiares que me seguem e que confiam no meu trabalho. Quero agradecer também por curtir o vídeo, por compartilharem e aumentar essa corrente do bem. Muito obrigada. Bora trabalhar então? Vamos lá? Hoje, no tema de hoje, nós temos crenças limitantes nos círculos familiares. Então vocês já se deliciaram lá com as crenças limitantes, com a energia cósmica e agora vocês estão vivenciando, né? Aprendendo, ouvindo, refletindo sobre crenças limitantes nos círculos familiares. Tivemos também crenças limitantes na sociedade. Recapitulando, crenças limitantes são verdades que introduzimos dentro de nós e que nos limitam. Certo? Então hoje nós vamos saber um pouquinho dessas crenças nos círculos familiares e elas estão ligadas e muito ligadas às crenças limitantes, às maiores crenças limitantes que temos na sociedade. Então nós precisamos entender, né, essas crenças que nós criamos, nós mesmos, enquanto antepassados, enquanto início de sociedade, lá no início de nossa história. E como nós trazemos essas crenças, como elas se misturam nesses círculos familiares, é o que nós vamos ver um pouquinho hoje, tá? Eu trouxe o meu entendimento sobre isso. Existem sim muitos estudos sobre as crenças limitantes. Existem também várias terapias que trabalham essas crenças, como eu já sugeri no primeiro vídeo que fala sobre crenças limitantes, as crenças limitantes. Então se você não viu, não sabe o que é, volta lá, recapitula, tá? Fica à vontade. Mas essas terapias, elas mexem muito com o íntimo de nós mesmos, com o interior que nós trazemos dentro de nós, que está enraizado, que está fixado numa só verdade. Então, por isso que eu trouxe essas crenças limitantes na sociedade antes de trazer as crenças limitantes nos círculos familiares, porque uma intercala a outra, uma está dentro da outra, ok? Então, vamos ver o que são essas crenças limitantes nos círculos familiares? Gente, a primeira crença limitante, aqui eu não estou enumerando a primeira, a segunda, mas a primeira que eu estou trazendo aqui como crença limitante, ao meu ver, tá, dentro dos círculos familiares, está em nos limitar, tá? Que a vida nos coloca numa posição de recebedores. Agora daqui a pouco vocês vão entender, tá? Um pouquinho mais lá pra frente vocês vão entender por que eu trago isso. Nós nos colocamos na nossa vida, no nosso dia a dia, como pessoas recebedoras. Eu recebo. Daí vocês vão entender o que eu quero dizer com isso mais pra frente. Recebedores limitados à matéria, tá? O que eu quero dizer com isso é assim, se você enxergar, se você se ver, tá, dentro da matéria, você está limitado à realidade que está ao seu redor, a realidade em que você vive. Ou seja, acaba sendo limitado a ter menos dinheiro, menos amor, menos saúde, menos possibilidades. Ana, isso daqui tá muito complicado. Tá, vamos para exemplos concretos. Logo, se você nasce em uma família pobre, por exemplo, gente, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes em vídeos passados lá atrás, porque nós vivemos crenças muito limitantes em relação à vida financeira, prosperidade e abundância. Mas aqui eu tô trazendo um exemplo, existem vários outros exemplos. Então, logo se você nasce numa família pobre, por exemplo, acredita realmente que seu destino é ser pobre. Vocês provavelmente conhecem alguém, já viram alguém, né, que se intitula assim: ah, eu não sou rico,
eu nasci pobre, vou morrer pobre. Olha só a crença limitante que essa pessoa está trazendo dentro dela. E daí, da onde que vem essa crença limitante? Como assim? A família inteira provavelmente acreditou nisso, a família inteira plantou isso na criação de todos os membros daquela família. Só que por trás dessa crença, no círculo familiar, no meio em que essa pessoa nasceu, cresceu, viveu, existe uma crença muito maior lá atrás que nos aprisiona e nos impede de ir adiante. Então, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a sua consciência maior, ela tá limitada. Ela tá limitada em transcender a matéria. E isso vale para o amor, para o dinheiro, para a saúde, para o trabalho, para as possibilidades que podem surgir na vida dessa pessoa, tá? Então, exemplos de crenças nestes círculos são: o dinheiro não é bom, o dinheiro não traz felicidade, o amor não existe, porque aqui também, de certa forma, se fala em amor, né? Porque se eu não me acho merecedor de ter uma vida próspera e abundante, de ser rico, milionário, né? Eu também não acredito que eu sou merecedor de amor, de felicidade, eu não acredito em nada disso. E a gente vai entender o porquê que essas crenças elas nos limitam e da onde que elas vêm, tá? É lá daquelas crenças maiores, criadas lá em sociedade. Então depois, a gente ainda tem outras crenças que se falam assim: Deus quis assim, nossa família é amaldiçoada. Então existem várias, aqui eu estou trazendo como frases, para vocês tentarem imaginar, refletir na sua família, na sua casa, no seu círculo familiar, quais são as crenças que foram criadas ali dentro, tá? Mas existem várias outras, e cada uma tem uma característica diferente nesses círculos familiares, mas o que está por trás dessas crenças criadas nesses círculos familiares são crenças maiores que vêm de nossa sociedade. Então nós precisamos entender isso, por isso que eu fiz essa divisão. Essas crenças, elas são grandes sim, essas crenças criadas nos círculos familiares, mas existem crenças maiores do que elas que sustentam elas e que nós precisamos entender, refletir sobre isso enquanto sociedade e enquanto indivíduo também, porque daí assim nós conseguimos transformar não só a nossa vida, mas também como a sociedade em que nós vivemos. E o meu objetivo aqui é transformar todos vocês, então eu estou trazendo a minha reflexão, né, dentro dessas crenças dos círculos familiares, o que eu entendi, o que eu tirei de crenças maiores que estão por trás delas. Então essas crenças, elas são alguns exemplos que eu estou trazendo, que eu faço a ligação com as crenças criadas na sociedade, com a criação do mundo e do homem. Então, para quem assistiu o último vídeo, que eu falo sobre crenças limitantes na sociedade, eu coloco algumas crenças relacionadas à criação do mundo e do homem. E que nós precisamos entender que destas crenças, destas verdades que foram contadas, existindo ou não estou aqui questionando a veracidade disso, mas estou questionando sim comportamentos, atitudes, situações que nós, enquanto sociedades, tiramos como verdades, né? E acabamos levando tudo isso para as nossas gerações, para os nossos círculos familiares, tá? Por que eu trago isso? Porque se realmente acreditamos que fomos criados à semelhança de um Deus que carrega a figura humana, volto a dizer, tá? Assim como nós, limitamos nossa consciência à matéria e limitamos as nossas possibilidades enquanto co-criadores. Porque se eu coloco que no meu círculo familiar lá, se eu tô vivendo, sendo criado lá pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pela minha tia, seja quem for, e eu ouvi a vida inteira, né, que um Deus é igual a mim, carne e osso, eu entendo que esse Deus é um Deus superior a mim, né, que ele me pune, que ele me castiga, e que eu sou um mero mortal, então eu só vou receber aquilo que eu merecer.
Nós não nos entendemos como co-criadores. E daí acabamos criando uma crença muito limitante dentro de nós, porque não nos achamos merecedores de amor, merecedores de dinheiro, porque nos foi ensinado que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não presta, tá? Então, dessa forma, nós não nos vemos como co-criadores. Sim, porque nós somos co-criadores. Querendo ou não, você cria a sua realidade. E existem vários estudos sobre isso. Pesquisa, leia, vá atrás das respostas que não te foram dadas, tá? Então, se conseguimos olhar para o dinheiro e entender que ele é uma energia manifestada, presta atenção, o dinheiro é uma energia manifestada em matéria. Vamos entender que essa energia se multiplica sim, de maneira positiva em nossas vidas, trazendo prosperidade e abundância. Ai, Ana, como assim? Eu vou pegar uma nota de 100 reais e vou ficar olhando lá pra ela e vou dizer assim, se multiplica aí. Não, gente, não é assim que funciona. Mas se vocês conseguiram ver o meu vídeo de energia cósmica, que fala como funciona mais ou menos essa energia, se vocês viram meus vídeos primeiros lá, que eu falo que tudo é energia, nós precisamos entender que este mundo é um mundo de energia. Apenas está materializado, apenas se apresenta de forma material, mas nós não somos matéria. E nem tudo que vemos, né, é matéria. Então, assim, a matéria se manifesta sim, porém há energia sim nesta matéria. E nós precisamos entender que o dinheiro nada mais é do que uma energia manifestada em matéria. Se eu olho para o dinheiro e eu sei assim, poxa, eu só tenho esses 100 reais, eu tenho muita conta para pagar, eu não vou conseguir dar conta, o que vai acontecer? Vamos relembrar lá do vídeo que eu publiquei, que eu postei, falando sobre energia cósmica, que tudo que eu manifesto para o universo me devolve. Se eu estou manifestando pouco dinheiro, se eu estou manifestando contas a pagar, se eu estou manifestando uma vida pobre, o que eu vou receber de volta do universo? Uma vida pobre, miserável, sem prosperidade, sem abundância, sem dinheiro. Entende? Então nós precisamos aprender a trabalhar isso. E isso nos foi passado sim pelas nossas famílias, pai, mãe, avô, tia, porque eles vieram de uma educação mais rígida, mais tradicional, mais enérgica, onde eles olhavam a pedra e falavam que aquilo era pedra. Então eles não tinham uma visão mais ampla. Nós que estamos na minha idade, né, 30 e poucos anos aí, as crianças que estão vindo agora, elas estão vindo com uma outra visão, com uma outra amplitude, elas estão vindo co-criar coisas diferentes e nos apresentar um mundo diferente, que nunca nos foi apresentado. Então já começa por aí, já começa a ficar difícil se quebrar essas crenças porque nós estamos enraizados nelas. Nós realmente acreditamos que somos seres humanos, né? Acreditamos que nós somos apenas isso daqui e que tudo que vemos é aquilo ali e não é energia. E quando eu começo a trabalhar isso na minha mente, na minha cabeça, quando eu começo a mudar comportamentos, atitudes, pensamentos, tá? E vocês vão ver, podem pesquisar essas terapias que trabalham com desbloqueio de crenças, mudar os pensamentos, afirmações positivas, todas elas trabalham com um desbloqueio da mente. Mas não é da nossa mente só, é muito mais profundo, é muito mais além, é da minha consciência maior. Então eu preciso me entender, eu sou energia e eu manifesto energia. O que eu quero manifestar na minha vida? O que eu quero trazer para minha vida? O que eu quero atrair para a minha vida? Começa por aí, tá bom? Fica a minha dica aqui. Então, vamos continuar, né? Mas se olharmos para o dinheiro e ver somente a matéria que há nele,
a energia cósmica não flui em nossas vidas, porque nos limitamos a ver como humanos. Foi o que eu acabei de falar. Eu preciso olhar para o dinheiro e entender que é uma troca. Nós trocamos energia em tudo. Tudo que fizemos a todo momento, com todas as pessoas e com todas as coisas que tocamos e pegamos, nós trocamos energia. Então eu preciso saber com quem eu ando sim, com quem eu falo sim, com quem eu atraio para mim sim, com que eu trabalho sim, porque tudo isso é uma troca de energia. E eu estou trocando energia com quem? Como eu estou trocando essa energia? Eu estou trocando energia com pessoas que não somam na minha vida, com pessoas que têm um negativismo perto delas, com pessoas que não querem prosperar, com pessoas que não querem crescer, com pessoas que não querem evoluir. Eu troco energia no meu trabalho com pessoas fofoqueiras, com pessoas invejosas, com pessoas orgulhosas. Eu troco esse dinheiro com o quê? Eu faço o quê com esse dinheiro? Quando eu pego esse dinheiro, e se vocês observarem, isso acontece muito com a gente. Nós fomos tão bitolados nessa crença de que o dinheiro não é algo que nos traga felicidade. E daí muitas pessoas vão falar assim, eu acho que o dinheiro me traz felicidade sim. Não. Observa bem quando você pega o dinheiro na mão. Nós temos isso introduzido dentro de nós. Nós pegamos o dinheiro e nós já pegamos com aquela coisa, com aquela dó, sabe? Eu pego meu salário e eu tenho dó de ir lá pagar as contas, porque eu já tenho isso introduzido dentro de mim. Que o dinheiro é pouco, que o dinheiro não é bom para mim. Então nós temos que mudar esse conceito dentro de nós. E como que eu começo a mudar esse conceito dentro de nós? E aqui eu estou dando o exemplo do dinheiro, da prosperidade e abundância financeira. Mas você pode levar isso para o amor, para a saúde, para qualquer aspecto da sua vida, porque ela tem relação sim com a criação do mundo e com a criação do homem, tá? Porque como que eu faço para me mudar essa crença dentro de mim? Com essas terapias, constelação sistêmica, o Reiki trabalha muito com essa energia cósmica universal, trazendo para você o poder de atração daquilo que você é merecedor, porque você começa a mudar isso dentro de você e acreditar realmente que você é merecedor de tudo o que o universo pode te oferecer. Mas acima de tudo, nós precisamos entender, somos energia, somos uma consciência maior, somos um espírito consciente, certo? Quando nós conseguirmos introduzir isso dentro de nós, nos enxergarmos mesmo, eu estou aqui vivenciando uma experiência material, eu estou aqui no mundo material, porém eu não sou isso e nem tudo o que é me apresentado aqui é real da forma que eu acho que é, tá? Começa por aí. Então, quando você não tem dinheiro, você não tem dinheiro porque você não acredita que é merecedor dele. Porque acredita que ele é ruim, quando na verdade ele é energia manifestada em matéria, tá? É uma troca, como eu disse. O universo te dá o que você vibra, não o que você pede. Então aqui eu trouxe essa frase, e essa frase eu já ouvi em outros lugares de outras formas. Por que eu trouxe aqui? Você ganha do universo o que você vibra, não o que você pede. Por quê? Porque às vezes você pode ir lá se ajoelhar, acender 1000 velinhas para tudo quanto é santo, para as tuas crenças, na tua religião, seja qual for. Enfim, você pode fazer N coisas. Porque eu preciso resolver esse problema, eu preciso ter dinheiro na minha vida, porque eu preciso ter esse amor. Porém, se você vibra numa frequência onde você acredita que não é merecedor daquilo, o universo não vai te dar. Você pode morrer pedindo, o universo não vai te dar. É necessário mudar essa frequência. E para mudar essa frequência, assiste todos os meus outros vídeos lá que vocês vão aprendendo como fazer isso. Eu também me coloco em processo, tá? A todo momento.
Então, assim, o que eu trago aqui para vocês não é nada pronto, a minha vida não é perfeita, não é um mar de rosas. Eu também tenho as minhas crenças limitantes, eu também tenho os meus padrões, também já me livrei de vários padrões, já me livrei de várias crenças, mas ainda tenho algumas bem enraizadas, que eu tenho consciência e que eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim. Porém, é um trabalho que é muito grande, muito profundo também. Você precisa realmente mudar a tua frequência energética para que você comece a vibrar a frequência que você deseja. Entende? Eu quero vibrar amor, eu quero receber amor, eu quero me sentir amada, eu quero amar alguém e quero me sentir amada, quero ter retorno deste amor. Você precisa vibrar esse amor, tá? Porque se você não vibrar esse amor, tu pode morrer pedindo, tu não vai ter. Você precisa entender que estas frequências se mudam à medida que você estuda, que você se aprofunda, que você conhece mais sobre você, que você conhece mais sobre a tua história de vida, sobre a tua infância, sobre a própria sociedade e principalmente que você fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes nós queremos vibrar tantas coisas, pedir tantas coisas, e às vezes a gente fica assim, eu peço e não ganho. Mas você já percebeu as pessoas que estão à sua volta? Como essas pessoas vibram? Em quais frequências energéticas essas pessoas estão? Porque às vezes essas frequências também acabam nos atrapalhando, também acabam nos impedindo de nós ativarmos a nossa frequência. Então daí precisa ter mudanças de círculo de amigos, mudança de círculos familiares. E uma coisa que eu vou falar aqui bem certo, e que isso eu tiro assim como exemplo da minha vida pessoal, tá? Quando eu comecei a mexer nos meus padrões, nas minhas crenças, gente, a limpeza foi total na minha vida. Então amigos que eu considerava como amigos deixaram de ser amigos, familiares, eu me afastei, eles se afastaram. Então isso é muito comum, principalmente quando você mexe com crenças limitantes nos círculos familiares. Quando essas crenças que você tem, elas estão muito ligadas à sua família. Quando você começa a mexer com isso, pode saber, tá? Vai ter um afastamento aí por um tempo até tudo se organizar. Por quê? Porque nós fizemos parte de uma grande árvore genealógica, lembra? Eu já falei para vocês. Essa árvore genealógica familiar, tá? Ela tem que ficar em pé. Então, o que acontece? Nós não entendemos direito sobre isso, mas eu vou trazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho melhor sobre os papéis da árvore genealógica na nossa família, quais são as funções, tal, como que se desempenha isso. E o que acontece? Quando nós temos uma pessoa que de repente tem um fardo muito grande, uma história para ela viver naquela árvore genealógica, dentro daquela árvore genealógica, às vezes nós, por amor, inconscientemente, acabamos pegando o fardo do outro. Isso acontece com as crenças. Então, por amor a minha mãe, ao meu pai, ao meu tio, ao meu avô, um deles lá de repente tinha uma determinada crença muito limitante, tá? Que impedia, por exemplo, de prosperar, já que a gente está trabalhando com dinheiro aqui, falando de dinheiro, que impedia muito essa pessoa de prosperar. Essa pessoa começava, ia lá, arrumava um emprego, montava um negócio, ou perdia tudo que conseguia, ou não parava em emprego nenhum, enfim. Acabava que essa limitação, ela acabou se tornando uma crença e passando para outras gerações. Como que acontece isso? Eles nos passam isso? Não, nós acabamos pegando por amor. Bem isso mesmo. Quando eu descobri isso também, e isso tem estudos, tá? Sobre isso, mas quando eu descobri isso, eu ficava assim, meu Deus, como assim? Eu fui lá e peguei isso pra mim. Mas é assim que funciona, porque nós temos uma ligação familiar muito grande. Quando nós nascemos naquele meio familiar, nós temos toda uma questão de energia, de história de vida para viver, de karmas, enfim, de coisas que nos ligam com aquelas pessoas que são da nossa família.
E quando nós acabamos nascendo, mesmo que a gente queira ser a ovelha negra da família, às vezes nós acabamos pegando, sim, algumas crenças dessas pessoas porque nós a amamos. Fizemos isso inconscientemente. À medida que nós vamos começando a criar consciência, nós vamos nos desprendendo, nos desfazendo, nos libertando dessas crenças. E daí o porquê do afastamento, né, dessas pessoas, quando você começa a se libertar dessas crenças? Porque inconscientemente essas pessoas sentem. Inconscientemente essas pessoas sentem que você está praticamente entregando assim, ó, toma que é teu. Entende? E daí por isso que há estes afastamentos, até a árvore se organizar, até aquela pessoa introduzir dentro dela que aquilo era dela e que ela precisa se libertar daquilo. Mas quando você, isso é uma coisa muito legal também que acontece, quando você decide se desfazer, se libertar dessas crenças limitantes, é como se você abrisse um grande portal nessa tua árvore genealógica, nessa tua árvore familiar. É como se você abrisse um grande portal para essas pessoas e abrisse uma luz. Então essas pessoas vão se elas quiserem, porque nós temos o livre-arbítrio. Então essas pessoas elas vão entender, compreender, avançar e evoluir se elas quiserem, no momento delas. Então às vezes demora um pouquinho, tá? Mas é muito gratificante a evolução que se dá nesse círculo familiar quando nós temos muitas crenças limitantes dentro desses círculos e uma pessoa que seja começa a desfazer essa crença na vida dela, ela vai abrindo espaço para as outras, tá bom? Essas crenças recebemos nos círculos familiares e estes círculos recebem das grandes crenças, das crenças maiores, porque lá atrás, tá? Lá atrás se foi entendido, compreendido como certo. Então aqui eu trago isso como crenças limitantes em relação a dinheiro, a trabalho, a amor, a saúde, ligadas à crença maior da origem do mundo e do homem. Por quê? Porque se nós nos privarmos de ver só aquilo que nos foi mostrado, que nós somos, né, a imagem e semelhança de um Deus humano, que é maior do que nós, que tem um poder maior do que nós e tem sim a fonte originária de tudo, tem um poder maior sobre nós, mas nós nos colocamos submissos a isso, nós nos colocamos como recebedores, então quer dizer, eu só vou ganhar se eu merecer, e não, nós somos co-criadores, tá? Então a limitação da consciência está em achar que estamos fadados à punição, tá bom? Outra crença limitante nos círculos familiares está em achar que existe um sexo superior a outro, masculino e feminino. Daí criamos crenças dentro dos vínculos familiares onde o patriarcado, homem, se sobrepõe sobre o matriarcado, né? Mulher. Patriarcado masculino, homem, e matriarcado, mulher, feminino, tá? Assim, vimos crenças como a mulher precisa se casar para ter alguém para cuidar dela. Aqui eu tô trazendo algumas frases, tá? Que elas intitulam as crenças, elas levam para essas crenças, tá? Então por isso que vocês estão vendo que eu tô falando algumas frases prontas aqui, porque essas frases em consultório, quando nós ouvimos, é o gancho que nós pegamos. Olha lá a crença que ela tem dentro dela, tá? Então assim, a mulher precisa se casar para ter alguém que cuide dela. O homem precisa prover o sustento da família. A mulher não precisa sentir prazer, amar, pois o que ela deve fazer é constituir família, procriar. O homem pode trair, mentir, porque é homem. E eles são o patriarcado de toda a história a nós contada. O amor não existe, porque constituir família não precisa de amor, ele vem com o tempo. Gente, essa frase aqui eu anotei do jeito que várias vezes eu ouvi, tá?
ouvi de interagentes meus, ouvi de amigos meus, ouvi de pessoas, de relações até que eu já tive. Então, como isso foi introduzido dentro de nós, muito forte, que o amor não existe, que o amor não está disponível para nós, que nós nascemos para viver, né, enquanto homem e mulher, constituir família, procriar, para servir à sociedade, para contribuir com a sociedade, e nós, enquanto indivíduos, pessoas, não precisamos ser felizes. Então, por essa frase, nós já podemos entender uma crença limitante que está ali por trás, de não acreditar que essa pessoa é merecedora do amor e de não acreditar que a felicidade exista nesse mundo, tá? Ainda nestes exemplos que eu dei, estamos limitados na matéria. Todas as crenças limitantes, elas estão limitadas na matéria. E nós precisamos transcender a matéria para poder nos libertar dessas crenças. Por isso essas terapias, elas trabalham com o quê? Com energia. Todas as terapias que eu falei aqui, que vocês pesquisarem sobre crenças limitantes, elas vão trabalhar com energia. Vão trabalhar com o desbloqueio dessas energias que te impedem de ter uma vida feliz e plena, próspera e abundante, tá? Então, ainda nestes exemplos que eu dei, estamos limitados na matéria e realmente acreditamos que é assim mesmo. Vendo todos os dias mulheres independentes, donas da sua vida, inteiramente pensamos: coitada, ela está sozinha até os dias de hoje. Quem nunca ouviu isso? Né? Nós vemos aí as mulheres hoje em dia, no pleno século XXI, elas estão cada vez mais independentes, mais donas de si, tomando as rédeas da sua vida, né? Coisas que lá atrás foi tirado isso das mulheres. E nós, com a nossa consciência materializada, com a nossa consciência fixada naquilo que nos foi apresentado, nos foi ensinado durante todos estes séculos, tá? Nós ainda olhamos uma mulher separada, uma mulher solteira que não tem filhos, mais de 40 anos, que não é casada, e nós olhamos para ela com este preconceito que por trás tem uma crença limitante, tá? Que é de olhar e falar assim: nossa, coitada, não acha ninguém, sabe? Como assim não acha ninguém? Não é bem por aí, né? Eu acredito que hoje nós temos a opção de ficarmos junto com alguém, de ficarmos sozinhos, de termos uma vida mais independente, indiferente da escolha que essa pessoa fizer, é a escolha dela, o livre-arbítrio dela. Então, eu não tenho este direito de pegar e chegar na vida dela e falar assim: ó, você tá errada, você tem que casar, ou você tá errada, você tem que se separar. Então, aqui eu só estou trazendo as frases que nós mesmos trazemos para as nossas vidas, para dentro das nossas famílias, porque quem é que não tem aquela mulher que tem mais de 40 anos, que está sozinha até hoje, que não constitui família, ou que não deu certo com ninguém, enfim, tá? Quem não tem esse tipo de pessoa dentro de sua família, e quem nunca apontou o dedo e disse assim: pô, não dá certo com ninguém, sabe? Nunca vai ser feliz com alguém. Então, nós também ajudamos, às vezes, a amaldiçoar a vida daquela pessoa, porque a palavra, ela carrega energia, ela carrega uma ação em movimento. Então, quando nós falamos isso, quando nós proferimos isso, nós estamos, às vezes, jogando um peso maior sobre aquela pessoa, tá? Impedindo ela, às vezes, de encontrar as várias possibilidades que ela tem por aí. Continuando. Ou ainda, vimos aquele homem ou mulher que vive um casamento infeliz, né? Mas mesmo assim a realidade nos agrada, certo? Por que essa realidade nos agrada? Porque fomos criados assim. Fomos ensinados que devemos crescer, casar e constituir família. Então, para nós enxergarmos o mundo e este novo mundo que vem se apresentando para nós, né? É muito difícil, porque fomos enraizados em crenças muito limitantes, que nos limitam de expandir e de ver as possibilidades. Então, estamos tão de acordo com o que a sociedade nos passa, que trazemos isso para o nosso
para dentro dos nossos círculos familiares, né? De acordo com o que as nossas famílias pensam também. E, afinal, não se amam, né? Várias vezes a gente pode ver isso, casais infelizes que vivem há anos, muito tempo de casados, mas não se amam, não se dão bem, vivem brigando, mas a gente olha e fala assim, eles se amam, ela cuida dele, ele cuida dela, enfim, né? Estão junto. Gente, então algumas crenças como estas, elas estão muito enraizadas dentro de nossos círculos familiares, mas por trás delas tem crenças maiores que nós não vemos, que nós não percebemos. E essas crenças, elas estão ligadas diretamente com a criação, com a constituição, com a organização da sociedade, tá? Essas crenças, ao meu ver, estas que eu citei agora, elas estão relacionadas a questões amorosas. Estão justamente ligadas a Adão e Eva. Então, para quem não viu Crenças Limitantes na Sociedade, volta lá e veja o que eu falo sobre Adão e Eva. E a falta do entendimento que não existe sexo, gênero, superior ao outro, e sim que todos trazemos o masculino e o feminino, e a troca que há entre estes dois gêneros deve ser sadia, verdadeira, deve ter equilíbrio. Então aqui, parece que às vezes eu sinto assim que nós, enquanto indivíduos, nós vivemos em pé de guerra com o sexo oposto. Então nós precisamos mostrar que somos capazes e o outro precisa mostrar que é mais capaz do que nós. E o que eu trago aqui é justamente isso, não se trata de uma guerra entre sexos, entre masculino e feminino. Se trata em buscar um equilíbrio, tá? Não se trata em eu viver a minha vida inteira infeliz ao lado de alguém, tá? Se não existe amor, se não existe desejo, se não existe companheirismo, cumplicidade. Não se trata disso, mas vale então eu ser aquela mulher solteira que não quis casar, que quis ter a vida livre, leve, solta e independente, mas vale ser esse tipo de pessoa do que estar, sim, num casamento infeliz. Mas às vezes nós trazemos essas crenças de constituir família, de precisar mostrar para a sociedade que somos iguais, que isso nos limita e nos torna infelizes. E nós precisamos entender que isso tem relação lá com Adão e Eva, né? Lá com aquela criação do Adão e Eva, e que nós entendemos tudo errado, porque ali se colocou o quê? Que Adão era superior a Eva, que Eva era submissa a ele e que Eva deveria viver obediente ao lado de Adão, como companheira de Adão. E isso, companheira, mas não submissa, porque companheirismo tem diferença de submissão. Então não se trata de ter uma guerra, se trata sim de entender que dentro daquele Adão há um masculino e há um feminino, se trata de entender que dentro daquela Eva há um masculino e um feminino, ou seja, dentro de mim, mulher, existe um masculino e existe um feminino. Eu preciso ter este masculino e este feminino em equilíbrio. O homem precisa ter este masculino e este feminino em equilíbrio, para que a união entre essas duas pessoas, entre esses dois seres humanos, né, manifestados em matéria, possam viver em equilíbrio, tá? Então, é um pouquinho do meu entendimento aqui para vocês, tá? Algumas outras crenças relacionadas a Adão e Eva originaram o machismo, tá? E para mim aqui é muito claro, nós não somos inferiores aos homens e nem superiores a eles, tá? Nós somos iguais, porque somos da mesma fonte. Nós só apenas precisamos encontrar um equilíbrio, um entendimento entre este masculino e este feminino, né? Precisamos aprender a trocar esta energia. Então, se originou o machismo quando se entendeu que o patriarcado detinha o poder. E elas entraram com tudo dentro de nossas famílias, nos fazendo realmente acreditar que estamos fadados a viver infelizes e sem amor, porque o início da nossa história nos conta isso, tá?
Então, estas crenças que eu observo, que se cria dentro dos círculos familiares, elas estão ligadas lá, né? Essas relacionadas a experiências amorosas, relações amorosas, elas estão ligadas diretamente com a história de Adão e Eva e outras histórias ainda. Mas eu coloco aqui Adão e Eva porque foi o primeiro casal que surgiu, né? No nosso conhecimento, na história. Um casal que nos é apresentado como um casal onde há alguém que é superior e há outra pessoa inferior. E é justamente errôneo. Em pleno século XXI, nós vemos aí que tanto homens quanto mulheres são presentes e são capazes de terem suas vidas independentes, donos e donas de seu nariz, e também são capazes de viver junto em harmonia, em equilíbrio, desempenhando os mesmos papéis, né? Tanto homens cuidando de filhos, quanto mulheres trabalhando, quanto mulheres que trabalham e o homem cuida da casa, enfim. O século XXI, esse novo mundo que está começando a ser apresentado para nós, ele vem nos mostrando isso, que não existe superioridade, mas como nós somos o reflexo daquilo que nos foi apresentado lá atrás, nós somos o quê? Ainda somos uma sociedade presa nisso, nestas crenças limitantes, de que o amor não é pra gente, de que o amor vem com o tempo, tá? De que nós precisamos constituir famílias e essas famílias têm que ser originadas por homens e mulheres, né? E que a mulher, sim, por mais que ela trabalhe, ela tenha jornadas muitas vezes maiores do que a dos homens, ela ainda assim continua sendo o sexo inferior. E nós somos filhos e frutos da mesma fonte. Nós temos o mesmo poder de energia dentro de nós. Nós só não sabemos usar este poder de energia, né? Nós só não sabemos cocriar realidades agradáveis à nossa essência, à nossa centelha. Então continuamos criando realidades que criaram lá atrás. Por isso as crenças acabam se repetindo, porque nós não assumimos o nosso papel de co-criador. Eu apenas repito o que meu pai repetiu, eu apenas repito o que minha mãe repetiu, eu apenas repito o que os meus antepassados repetiram. E enquanto nós não assumirmos o papel de co-criador, nós vamos continuar repetindo, vamos continuar dentro de padrões e dentro de crenças que nos limitam e nos impedem de crescer e evoluir aqui na Terra. Crenças limitantes dentro dos círculos familiares ligadas à religiosidade. Como assim? Aqui se as outras coisas já deu pano pra manga, imagina aqui, né? Daqui a pouco eu vou ser queimada na fogueira. Então, crenças limitantes dentro dos círculos familiares ligadas à religiosidade, ao meu ver, tem a ver com as crenças de céu e inferno, tá? Lá no início, lá naquele videozinho lá das crenças limitantes da sociedade. Para mim, minha opinião, meu ponto de vista, tem a ver com a criação do céu e inferno. Por quê? Fomos criados enquanto sociedade a acreditar que existe um Deus que castiga, que pune. Que pune quando na verdade somos nós mesmos que punimos. Nós mesmos nos punimos, porque nós criamos nossa realidade. Nós temos o livre-arbítrio. E quando nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. Tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda. Ele não vai chegar para você e vai dizer assim, ó, vai. Nós temos os nossos mentores, nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos a fonte maior, que sim, está ali para nos iluminar, mas ele não vai falar, vai por aqui porque aqui que tá certo, tá? É você que vai escolher, a escolha é tua, o livre-arbítrio é teu. Então por isso que nós acabamos nos introduzindo dentro dessa crença limitante, porque acreditamos que esse Deus castiga, tá? Que pune, quando na verdade somos nós. Ora, você pode então viver uma vida inteira infeliz, porque precisa ser aceito no céu?
Sabe, uma vez eu conheci uma pessoa, eu não sei se ela assiste os meus vídeos, tá? Mas eu conheço ela, é uma pessoa muito querida pra mim. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela se castigava muito, ela se punia muito, porque ela mantinha um casamento, né? Ela tinha um casamento infeliz, ela saiu dessa relação, ela deixou esse casamento infeliz que ela vivia, porque ela não era feliz, ela se sentia punida, usada, maltratada, enfim. E ela saiu desse casamento. E durante muito tempo eu vivenciei coisas com ela, situações da vida dela onde ela se punia porque ela não tinha sido capaz de levar o casamento dela adiante. E gente, você acreditar que existe um Deus que realmente ele vai te punir porque você está deixando de ser infeliz? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que existe um Deus. Primeiro porque esse meu Deus, para mim, ele é muito claro que ele é uma fonte, né, muito maior do que o que nós conhecemos até hoje. Então, e esse Deus, né, eu não vou falar para vocês, mais pra frente talvez eu fale meus pensamentos sobre Deus. Mas enfim, então eu não acredito que Deus vai te punir por você escolher ser feliz, por você escolher outro caminho. Deus vai transformar a minha vida, vai transformar meu casamento. Acredito que tudo pode ser transformado. Você quer que seja transformado? Você está aberto para isso? Se você está aberto para isso, tudo bem, beleza? Agora, existem pessoas que têm dentro delas coisas bem certas, que não vão mudar, que não vão... porque elas resolveram entender aquilo como certo. E daí ela já tinha entendido isso, o coração dela já tinha entendido que ela precisava se ver livre, ela precisava ser feliz. Só que daí ela estava feliz, porque não estava mais com ele, mas ela se punia porque ela não tinha conseguido ir adiante no casamento dela, tá? Um beijão pra ela, se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai saber que é dela que eu tô falando, tá? Mas assim, isso é ter essa crença enraizada dentro de si. Eu acreditar que existe um céu e um inferno, que eu sou punida, tá? E quem pune somos nós. O céu e o inferno está dentro de nós mesmos. Não é Deus que pune, tá? Não é a força geradora de tudo. Somos nós, porque nós somos co-criadores. Porque dentro de nós há um eu superior, há um Deus interior, sim, tá? Continuando. Então, muitas famílias carregam essas crenças de punição, julgamento, e quando temos alguém diferente no meio no meio familiar, nós entendemos que isso está errado. É ou não é? Se nós temos alguém muito diferente dentro de nossa família, porque aquela pessoa lá não é de Deus. Se a família é religiosa, a pessoa vai falar isso. Se a família não é tão religiosa, ela vai olhar assim, não, ela tá indo por um caminho errado. Por que ela tá indo por um caminho errado? Porque não é o caminho que aquela pessoa conhece, não é o caminho que aquele meio familiar conhece, não tá dentro da crença limitante que aquela família carrega. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil nós aceitarmos os outros com suas singularidades e particularidades. Por isso que é difícil nós aceitarmos que pessoas têm sexualidades diferentes da nossa, que pessoas têm opções de vida diferentes da nossa, que para algumas pessoas dinheiro é importante, para outras não. Enfim, nós não conseguimos entender isso porque dentro dos nossos círculos familiares essas crenças estão muito enraizadas. E quando nós apontamos o dedo para uma pessoa, tá? Porque ela está errada neste sentido. Tá? Neste sentido daí que eu quero dizer assim, essa pessoa está no círculo familiar, ela resolveu abandonar um emprego de 30 anos que ela tinha para mudar de vida, ou ela resolveu vender tudo e sair viajando pelo mundo, e aquela família toda estruturadinha, toda bonitinha, cada um com seu emprego, cada um com seu trabalho, de repente essa família só tem funcionários públicos dentro dessa família. Então, se aquela pessoa resolveu, digamos, fazer algo diferente, algo que não está dentro daquele padrão familiar que aquela família traz,
já mexe com toda a estrutura e já é o bastante para eles falarem, não, ele tá errado. Não, lá na frente vai acontecer isso. Então, isso é ter essa crença maior lá atrás em eu acreditar no céu e no inferno. Eu acreditar que aquela pessoa, ela vai ser punida. Não, ela vai ser punida porque ela tá errada. Por que ela tá errada? Porque ela é diferente de você? Porque ela resolveu ter um outro emprego diferente de você? Porque ela resolveu abandonar a vida dela e seguir por um outro caminho? Porque ela não tem a mesma sexualidade que você? Porque ela não tem a mesma religiosidade que você? E principalmente isso daqui se aplica muito relacionado ao céu e inferno, se aplica muito a questões de religiosidade, tá? Pode ter a ver com outras coisas sim, mas tem a ver muito com religiosidade. Se eu tenho uma religião diferente da que a minha família é acostumada a ter, já é o bastante para eu ser apontada, para eu ser julgada como errada. O meu caminho está errado, o meu caminho não é de Deus. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está aí dentro de você, tá? Deus está aqui dentro de mim. Então, se você tem uma religiosidade diferente da minha, eu não me importo, porque eu acredito que, indiferente das religiões que nós estamos indo para o mesmo lugar. E lá na frente, né, talvez um chegue primeiro do que o outro, mas lá na frente, todos nós vamos nos juntar sim com este grande Deus, essa grande fonte, geradora de energia, criadora de tudo. Gente, as crenças sobre homens e mulheres criadas nos vínculos familiares, elas têm ligação com todas as crenças da criação e de nossa existência aqui na Terra, tá? Porque tem essa grande guerra entre os sexos, masculino e feminino. E nós precisamos aprender a lidar com elas e entender que elas são crenças e que elas nos limitam, tá? Entender que nós estamos humanos, mas não somos humanos, né? Isso eu vou repetir várias vezes aqui para vocês. Então, crenças relacionadas à sexualidade de cada um têm ligação com estas crenças maiores, simplesmente porque estamos vendo de forma física, tá? Fixados na matéria. Então nós nos enxergamos homens e mulheres, mas nós só estamos homens e mulheres. Se liberta disso, dessa crença tão limitante. Somos uma grande família que se subdivide em várias outras famílias. Somos espíritos, porém nós não entendemos, tá? Que somos espíritos ligados a um eu superior, que está ligada a uma fonte criadora, tá? Por isso é difícil aceitar as diferenças, o diferente, porque não entendemos assim, não fomos criados para isso e tá na hora de mexer em tudo isso, né? Alguma hora alguém vai ter que mexer. Então não é só eu que tô falando, tá? Tem várias pessoas aí falando aí, se você pesquisar nesses grupos de terapia que tem aí no YouTube da vida, vocês vão ver que eu não sou a única que estou falando isso. Talvez eu fale um pouquinho de uma forma mais simples para vocês entenderem, talvez eu traga coisas mais simplórias, né? Não traga tantas palavras científicas, porém é o novo mundo que está surgindo, tá? Então, para finalizar, para vocês entenderem, tá? Somos criadores, co-criadores, e podemos criar uma realidade maior e melhor sempre. Somos espíritos conscientes e estamos manifestados em matéria, diferentes, tá? Porque vivemos e viemos de moradas diferentes. Então, apesar de sermos espíritos, tá? Somos iguais porque viemos da mesma fonte. Porém, somos diferentes. Temos as nossas particularidades porque fomos criados em círculos aqui na Terra menores, círculos familiares menores, que nos fizeram ser diferentes. E também porque nossa essência, nossa centelha vem de moradas diferentes, tá? Não somos melhores ou piores,
Estamos todos aqui para experienciar a vida terrena e um dia voltar para a fonte maior, evoluídos, muito mais evoluídos. Somos expansivos, prósperos e abundantes, se enxergarmos que tudo aqui foi criado por nós. Então cabe a nós mesmos criarmos um mundo melhor para cada um de nós e para nós mesmos. Somos merecedores de tudo aquilo que achamos e acreditamos merecer. Este é o meu encerramento para este vídeo, a minha mensagem. Como me libertar dessas crenças limitantes na família, em círculos familiares? Entenda a sociedade que você vive. Se entenda enquanto membro familiar dentro do seu círculo familiar. Entenda o seu papel na sua vida, não na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida do seu irmão, seja lá quem for. Entenda o seu papel na sua vida. Qual é o seu papel? O que você veio fazer aqui? O que você pretende fazer da sua vida? Quem merece estar ao seu lado? Quem você acha que não lhe cabe mais? Então tudo isso faz com que você comece a se libertar destes padrões e dessas crenças. E que você, claro, evolua, porque aqui estamos para evoluir. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Evolução não tem nada a ver com sofrimento, tá? Os desafios vão existir, porém nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Não existem problemas, e sim desafios. Desafio eu posso vencer, eu posso ultrapassar. Problema eu já me dou como derrotada, porque eu já vejo a minha incapacidade de resolver aquilo ali. Então eu tenho um desafio. Qual é o desafio na minha vida? O que eu preciso enxergar? O que eu preciso ver? O que eu preciso trazer para perto de mim? O que eu preciso afastar? Você tem poder para isso. O poder está dentro de você. O céu e o inferno que foi criado para nós está dentro de nós mesmos. Então se liberta desse céu, se liberta desse inferno. Se liberta dessa matéria que te prende, que não te deixa crescer, não te deixa evoluir, não te deixa ver que você pode ir muito além daquilo que você já foi até hoje, tá? E não tenha medo. Se você começou a mexer com as suas crenças limitantes, com os seus padrões, e você nesse meio percurso aí que você começou a fazer tudo isso, você perdeu amigos, você perdeu familiares. Deixa eles. Eles têm o tempo deles. Eles têm o jeito deles, a maneira deles evoluírem, e você tem o teu caminho. E você não pode perder a trilha do teu caminho, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês de mensagem do nosso tema de hoje, que eu adoro falar sobre isso, adoro mesmo, gosto bastante, tá? São questões que eu trabalho muito na minha vida. Um dia eu vou fazer uma sessão de ano aqui pra vocês e vou contar alguns padrões e algumas crenças que eu fui identificando na minha vida e como é que eu fui trabalhando isso dentro de mim, tá? Mais pra frente eu vou ver como a gente faz isso, porque é tanta coisa que eu quero trazer aqui pro canal que é difícil, sabe, escolher qual é o melhor tema pro momento. Então eu tô deixando me guiar. E eu acho que eu consegui passar para vocês sim reflexões importantes que vão fazer vocês pensarem, refletirem, tá? Espero ter ajudado, tá? Espero que vocês encontrem a paz dentro de vocês, né? O equilíbrio dentro de vocês, porque é isso que importa, né? Você estar em paz, em saúde, e ser muito feliz, amar muito, beijar muito, ter muito dinheiro, sim, porque nós somos merecedores disso. E se o mundo inteiro, se sua família inteira, se seus amigos inteiros olham pra você e falam que você não merece isso, segue, sabe? Segue. Não olha pra trás, vai pra frente, não precisa disso, tá? Lá na frente vão ter pessoas melhores, vão ter relações melhores, vão ter amigos melhores e vão ter outros familiares também, tá? Porque nós somos uma grande família, sim. Indiferente se temos o nosso círculo familiar lá, nós temos uma família maior. Nós somos filhos deste universo e precisamos tomar rédea dessa casa que é nossa. Essa casa é nossa.
nós merecemos ser felizes aqui. Então este é o meu vídeo, a minha mensagem para você. Não vai ser o último vídeo que nós vamos falar de crenças, tá? Vai ter outros sim. De repente eu vou fazer tópicos mais precisos, mais explicados sobre cada uma dessas crenças, ou de outras crenças também que surgirem. E mais pra frente a gente vai vendo como a gente organiza isso, tá bom? Muito obrigada. Eu só queria mostrar pra vocês aqui que eu faço sempre a minha oraçãozinha nos vídeos. Olha como a água ficou, gente. Eu sempre peço pra água fluidificar o meu ambiente e o ambiente de vocês, pra quem estiver assistindo os vídeos. E a água ficou cheia de bolhas de ar. Quando isso acontece, significa que a água fez o seu papel ali de limpeza, tá? Então, muito obrigada de coração para vocês que ficaram até o final. Gratidão. Vive em mim, saúde, Deus vive em você.